Bom dia para todos. Ah, vocês falam, que bom. Eu quero ver se vocês vão falar quando eu fizer perguntas também. Em especial, um bom dia para os colegas que estão espalhados aí pelo Brasil. Nós hoje vamos começar uma nova linha de trabalho, cujo título é absolutamente misterioso, né? O Eduardo Wagner me ligou há 2, 3 meses atrás e me pediu um tema. Aí eu, para variar, dei 3 ou 4 temas. Disse, não, Nerhab, isso daí é muito batido, muito óbvio. Aí eu digo, peraí, Eduardo, você quer uma coisa realmente nova? É isso que você está me pedindo? É. Tá legal. Como ele tem acompanhado o meu trabalho nos últimos tempos, disse, tá legal. Vai encarar oficinas para ensino fundamental? Ele está encarado. Então, ótimo, maravilha. Não vou dizer o que é isso, porque o que a gente vai trabalhar tem muito a ver com a cognição das crianças no aprendizado da matemática. E quando a gente fala em cognição, é muito interessante um elemento surpresa, né? Então, eu vou começar sem mais delongas e, à medida que a coisa for caminhando, eu vou dando eventuais explicações complementares. Então, vamos lá. Isso é uma brincadeirinha em homenagem ao fato de que agora eu rezo para aparecer em todos os Pac-Man o carinha do ensino fundamental. É cabeludo e agora Pac-Man F. Vou ficar feliz da vida quando isso acontecer para sempre, né? Mas olha só, nós estamos falando em cognição, que diabo é isso? Vamos fazer um aquecimento. Então, a primeira pergunta que eu tenho para vocês, sempre mim, tá? O que é uma escala pentatônica? Gente, a cara de vocês é ótima. O que é uma escala pentatônica? Peraí, tem cara achando que entrou na sala errada, né? Não, vocês não entraram na sala errada. Escala pentatônica, coisa estranha, né? Vocês vão respirar fundo. Eu vou contar até 5 e vocês vão fechar os olhos. Já tem cara me olhando. Vou contar até 5 e vocês vão fechar os olhos. E só vão abrir os olhos quando eu pedir para abrir. 1, 2, 3. Tem cara que já fechou os olhos assim. 2, 3, 4, 5. Todo mundo de olho fechado, hein? Não pode roubar, hein? Afinal de contas, vocês são professores, né? Não me deixem numa situação desconfortável, ok? Já podem abrir os olhos, mas eu vou avisar. Atenção. Tá saindo. Talking about expectations. Watch. Sacaram o que aconteceu? Todo mundo percebeu o que aconteceu? O Bob McFerrin enunciou 2 sons. E aconteceu um terceiro, que ele não havia definido, né? Interessante. Só que agora, na continuação desse vídeo, que dura apenas 3 minutos, vocês vão participar como se fossem a plateia do Bob McFerrin, ok? Então vamos para a continuação. Aí, o pessoal, vamos lá.
What's interesting to me about that is, regardless of where I am, anywhere, every audience gets that. But it doesn't matter, it's just, the pentatonic scale for some reason. If you're looking for a job in neuroscience, I think Ok. Aqui em mim, tá? Muito bem. Vocês não sabem o que é uma escala pentatônica, né? Mas vocês experimentaram o que é uma escala pentatônica. Vocês não têm o menor conceito do que seja isso. Vocês não têm uma simbolização para isso. Vocês não sabem absolutamente nada sobre o que é uma escala pentatônica, a não ser aqueles que foram iniciados em música, né? O que não é a grande maioria de vocês. Então, é interessante a gente perceber, como é que vocês se sentiram, né? Quer dizer, qual é o sentimento de vocês frente a uma coisa que era desconhecida? Primeiro, na hora de fechar os olhos. Imagina um professor manda a turma fechar os olhos. A criançada fecha os olhos, morrendo de alegria, surpresa antecipadamente com o que vai rolar. A criança adora a surpresa. E vocês? Pois é. E qual foi, assim, o sentimento? Joga para mim agora, tá? Joga para mim, tá? Qual foi o sentimento de vocês? Sai fora dali, foca em mim, tá? Curiosidade? Desconfiança? Curiosidade? Não houve desconfiança? Ninguém? Duvido que não tenha havido desconfiança. Alguns deviam achar que eu ia mandar entrar uns 50 pokémons assassinos aqui na sala, entendeu? Pois é, desconfiança sempre rola, né? Divertimento? Alguém anteciparam alguma coisa alegre, que possivelmente seria divertida? Legal, né? E desconforto? Desconforto, né? Pois é. Então a pergunta que se segue é óbvia. Como vocês acham que seus alunos se sentem durante as aulas? Quais são as emoções mais comuns, né? Quer dizer, eles estão sempre mediados, você mediando, por um processo de cognição para aprender alguma coisa nova. Tudo acontece, né? Medo, frustração, curiosidade. E como é que é essa história? Como é que se dá esse mecanismo de aprendizagem, especialmente nas crianças, né? Porque eu trabalhei anos a fio, a maioria de vocês sabe disso, em ensino superior, né? Comecei minha carreira dando aula na pós, depois na graduação. Depois, durante alguns anos, eu fui vedete de vestibular. Sim, porque professor de vestibular é uma vedete, e se ele for bom mesmo, é vedete de rebolado, né? Depois eu migrei para colégio, né? Mas, curiosamente, a primeira vez na minha vida que eu tive interesse em saber como é que a gente aprende, isso tem quase 40 anos. Eu fui convidado por uma empresa para dar um curso para pessoas adultas que não tinham completado ainda uma determinada série ou ano, não me recordo, 40 anos atrás. E, na época, a minha empresa fazia cursos de informática, dava consultoria nessa área, e um inimigo me indicou para essa tarefa, né? Que dava aula de português. Então, eu tinha que ensinar para o boy, para o operador de Xerox, etc., a fazer cartazes, né? Tipo, proibido fumar, coisas desse tipo, e ensinar o mínimo relacionado com medição. Aí, caraca, eu fui para casa, acostumado a dar aula para nerd, né? O que eu vou fazer? Aí peguei aquele joguinho de palavras cruzadas, que tem as letrinhas, que são quadradinhos, peguei um monte de tralha e levei para lá. Tinha um que tinha sido trocador de ônibus, um outro tinha sido carpinteiro, e o outro tinha sido caixa de uma loja. Gente, foi um sucesso a aula, com exceção do momento em que abre a porta da sala, era o diretorzão, que eu não conhecia, e estou eu sentado no chão com aquele bando de homens, né, brincando com um quadradinho para descobrir a área de um troço que eu tinha desenhado, tinha que botar lá os quadradinhos. O cara abriu a porta, olhou, fechou a porta. Não disse uma palavra. Claro, quando terminou a aula,
o cara da divisão de ensino me chamou e disse, ó, o diretor apareceu aqui perguntando quem é esse maluco que vocês contrataram. Bom, moral da história. Aí eu comecei a entender uma coisa sensacional, quer dizer, quando eu precisava explicar como é que se fazia contas de uma maneira mais inteligente, o trocador sabia. Tipo assim, houve uma época que o Hollywood custava 99 centavos. E eu chegava no boteco, pedia 5 maços de Hollywood. O cara insistia em botar 0,99 vezes 5 na máquina calculadora. E eu, como professor, não consigo ficar calado numa hora dessas. Né? Vem cá, meu filho, se eu te desse R$1, você não ia me dar 1 centavo de troco para cada maço de cigarro? Finge que eu estou te comprando 5 maços de cigarro, botando R$1 separadamente do outro na sua frente. Quanto é que você vai me dar de troco? Pois é, isso tem 40 anos. Aí houve uma série de outros eventos na minha vida, sendo que passei pela pós-graduação lá da PUC na área de educação, psicologia, o professor sensacional, Marco Silveira, tenho grande saudades dele, ele dava aula de como ensinar engenharia. Né? Só para vocês entenderem, porque é importante para o contexto que a gente vai abordar a seguir, como é que era esse troço. Ele criou um curso chamado Engenharia 1, na PUC do Rio de Janeiro. E cada departamento era responsável, cada ano, por ministrar aquela disciplina. Ele era um cara ligado a sistemas de controle. E especializado em educação, na área de tecnologia. Aprendi muito com ele. Ele faleceu há alguns anos. E aí a primeira aula dele foi assim. Ele levou uma caixa, tipo um carrinho de supermercado, um monte de tralha, eletroímã, cacareco, arruela, tudo que vocês puderem imaginar tinha 2 carrinhos de mão com aquela tralha. Chegou para a turma e disse, olha, se apresentou e tal, falou qual era o projeto do curso. O objetivo do nosso curso é vocês fazerem um robozinho que bata na parede e volte. Então, na próxima aula, vocês vão me dizer o que vocês vão precisar aprender para fazerem isso. Até a próxima. E foi embora. Ou seja, os alunos tinham que descobrir o que tinham que aprender para começo de conversa, para poder desenvolver o projeto que o Marcos desejava. Isso tem um nome. Não interessa dizer qual é o nome. Qual é a técnica pedagógica, né, onde a gente funciona desse jeito. Mas o bacana é que depois disso, muitas coisas aconteceram, e a última foi que há 11 anos nasceu o meu primeiro neto. Aí o meu tesão por entender como é que se aprende aumentou exponencialmente. Né? E eu passei a dar aula para crianças menores, um pouquinho antes dele nascer. E aí eu tentei, assim com uma certa dificuldade, dar uma de Piaget, né? Tentando entender como é que acontecia o desenvolvimento cognitivo dos meus netos. Agora, aquele nasceu há 11 anos, agora são 5. Né? Só tem uma infelicidade quando você tem 5 netos. É que você vai ouvir 5 vezes na sua vida a galinha pintadinha. Isso é verdadeiramente torturante. Né? Claro, tem outra, que é a Peppa, que é outra imbecil, mas pelo menos é mais suportável do que a galinha pintadinha. Como meu último neto tem 2 meses, eu já estou me preparando para daqui mais ou menos 1 ano ter que assistir outra vez a galinha pintadinha. Fora isso, é a coisa mais emocionante e maravilhosa do mundo. E eu, como professor e curioso de como é que as crianças estão brincando com as coisas que eu ofereço, é absolutamente fascinante, é apaixonante. E aí, então, eu comecei a estudar isso. Né? E a pergunta que se coloca agora é a seguinte. O que você acha que a gente poderia fazer para melhorar a cognição dos nossos alunos? Né? Porque uma coisa é clara, eu atuei em vestibular, em ensino médio, etc. Hoje, independente de ler o PISA, né, para mostrar o caos em que está a educação matemática no Brasil, eu tenho umas certas restrições ao PISA, porque o PISA não estratifica. Né? Vou dar um exemplo. Se você pegar os 10% mais ricos do Brasil que fizeram concurso
e os 10% mais ricos americanos que fizeram o concurso, que posição estaremos? Né? Fizeram já um estudo nos Estados Unidos. Na Califórnia, pegaram os 10% mais ricos da Califórnia que fizeram o concurso. Estão pau a pau com os chineses. Nenhuma diferença. Porque os Estados Unidos está baixo também, está mal. Mas na hora que você estratifica, pega os mais pobres e compara com os 10% mais pobres de todos os países, os resultados diferem claramente. Né? Mas para a gente melhorar a cognição dos nossos alunos, a primeira coisa que a gente tem que fazer é o óbvio ululante. Estudar. Estudar. Você tem que ler sobre o assunto, você tem que se interessar pelo assunto. E é claro que a gente sabe que 1 milhão de pensadores, talvez começando lá no Iluminismo, onde a educação começou a mudar radicalmente, quer dizer, a criança deixou de ser um imbecil, passou a ser o centro da atenção, a gente tem uma quantidade de teorias educacionais imensas, com focos os mais diversos, mas uma coisa é certa, um monte de gênio ensinou para a gente um monte de coisa. E é lógico, cada um tem a sua preferência, aqueles que eventualmente fizeram uma licenciatura plena devem ter estudado um pouco de filosofia, pedagogia, didática. Eu tive o grande prazer de ter sido aluno da Vera Kandal, que é uma gênia na época, em 1900 e quanto que foi isso? 2000. Né? Ela era talvez uma das maiores especialistas em didática no Brasil. E já naquela época ela já estava caminhando para multiculturalismo. Hoje ela é talvez uma das maiores especialistas em multiculturalismo aqui no Brasil. E a Vera, as referências bibliográficas que ela me deu, foi exatamente o genial, porque eu acho que o bom professor de pós é aquele cara que, antes de mais nada, sabe te dar uma bibliografia minimamente ordenada. Para você não ter que começar a estudar de uma maneira muito caótica, lendo 500 coisas, e evidentemente que o tempo para você fechar aquilo na sua cabeça é 10 vezes maior do que se você tiver uma orientação mínima. Qual a ordem razoável de leitura para você começar a cercar o assunto, dominar determinadas bases daquele assunto que você quer estudar? E nisso a Vera Kandal foi extraordinária. E outros professores, tanto do departamento de psicologia quanto do departamento de educação. Incluindo o próprio Marcos, que era especialista na área de educação e engenharia. Aí eu fiz uma brincadeira aqui, que é o seguinte. Criei uma tela, que vocês vão ver agora, com alguns pensadores. Então, lá estão. Vamos dar uma paquerada nisso. Eu imagino que a maioria de vocês conheça pelo menos uns 3. Eu ficaria muito feliz se conhecessem pelo menos uns 7, 8. Né? Veja bem, isso aí está muito longe de ser absolutamente as minhas preferências, está muito longe de ser a totalidade da importância de uma série de pessoas que não estão aí, inclusive, né? Mas que são super importantes. Mas tem algumas pessoas aí que, para mim, são particularmente interessantes. Porque o que acontece? Aquele cara que é matemático, ele tem uma burrice intrínseca nata. Né? Ele não dialoga com outras áreas. Mas se você vai dar aula para criança, bicho, sinto muito. Você tem que dialogar com os ólogos. Né? Ólogos, sociólogos, psicólogos, pedagólogos, tudo bem, é pedagogo, mas fica bonito, pedagólogos, né? Etimólogos e todos os ólogos da vida, não é verdade? Não adianta você ficar só confabulando com os icos, né? Matemático, engenheirico, né? Não funciona. Você tem que dialogar com outras áreas. E aqui tem um bando de cara absolutamente genial, e eu diria a vocês o seguinte, que não temos tempo aqui no nosso trabalho, de 1 hora e pouco, né? Para nos estender com ninguém, mas eu queria chamar a atenção para quem está com uma caixinha vermelha em volta. São matemáticos que trabalharam sem o pré-conceito que existe em 99% de nós que trabalhamos com matemática com relação a essa questão da cognição. Eu adoro desafiar amigos meus que dão aula em pós. Vai lá no 5º ano, ensina a multiplicação. Quero ver se tu é macho. Sim, porque você ensinar integral de rima, né, grandes teorias sofisticadas, é mole, porque você não tem no seu interlocutor um problema da cognição. Quer dizer, imagina que se o cara não for completamente estúpido, que ele já tem um nível de abstração razoável para aprender as coisas, apesar de você.
Agora, pega uma criança de 2 anos. Vai lá ensinar subtração, tu é macho? Vai lá ensinar subtração. Quero ver. Né? Então, essa é a grande questão. Quer dizer, hoje, nós estamos no mato sem cachorro, porque a gente não está dando a devida importância a como a criança consegue aprender as coisas fundamentais. E veja bem, eu, se fosse ter que listar 5 coisas fundamentais, eu diria que é a queixa de todos nós, quando, por exemplo, damos aula no ensino médio. O cara não sabe somar fração, né? O cara não sabe o que é percentagem, o cara não sabe resolver uma equação de primeiro grau, banal. Troco sinal, não troco sinal, é um inferno isso, quer dizer, o cara decora um monte de regras e não sabe o que está fazendo. É que nem a gente perceber o que é uma escala pentatônica, mas não tem a menor ideia o que é isso. Menor ideia do que é isso. E a garotada chega no ensino médio, isso é coisa que eu faço sempre, né? Porque eu trabalho assim há 1 milhão de anos por instinto. Né? Quanto é que é 12 vezes 14? Pô, um guri que está no primeiro ano do ensino médio, ter que escrever no quadro, no papel, 12, armar a conta, ele é um cara analfabeto em matemática elementar. Quer dizer, o cara que não sabe multiplicar 12 por 14. E o pior é o seguinte, a culpa é nossa. A culpa é nossa. Porque a gente é obrigado pelo programa a ficar explicando para o infeliz do nosso aluno a decorar palavrões absolutamente estúpidos, do tipo o que é comutatividade, associatividade, distributividade, como se fosse simplesmente uma lista de palavras bonitas que eu, professor de matemática, quero que você conheça. Não vai usar essa porcaria para nada, porque eu sou imbecil, eu não sei usar isso, né? Então não ensino o aluno que isso é importante, e fica aquela brincadeira. Ou então eu ensino coisas mais importantes. Triângulo escaleno. O garoto olha assustado, né? Triângulo equilátero até que dá para levar. Triângulo isósceles já é mais uma palavra. Triângulo escaleno. Quantas vezes na vida vocês usaram essa palavra? Agora, quantas vezes os seus alunos desenharam um triângulo na sua frente, com um lapisinho e uma régua? Então é essa a questão. A gente tem que rever quais são os conteúdos que a gente está priorizando, e não é de dizer que não vamos apresentar o conteúdo todo, não vamos, mas a gente tem que saber dosar. Né? Aquilo que é efetivamente essencial, a gente não pode abrir mão. Quer dizer, o cara não pode chegar no ensino médio, 12 vezes 14, ele tem que armar a conta para fazer essa conta, pelo amor de Deus. Né? 12 meninos, 14 balas. Ah, legal. Se fossem 10 meninos, era 140. Tem mais 2, 28. Quer dizer, a distributividade. Por que a gente não brinca com as crianças, né? Nas duplas, concurso para ver quem faz as contas mais rápido? A criança adora desafio. Né? E aí você vai desenvolvendo a percepção da numerácia. A gente agora tem uma palavra linda. Literácia, numerácia. E eu inventei uma, porque inventar a gente não paga, né? Calculácia, né? Porque numerácia é um pouco mais abrangente que calculácia. Calculácia é o desgraçado de saber fazer contas óbvias, não é verdade? Sem precisar decorar. Porque, por exemplo, você decora a tabuada quando é pequenininho, mas você faz outras associações de ideias quando você vai caminhando na sua capacidade de abstração, e você não precisa decorar de uma maneira simples e direta, apenas decorar a tabuada inteira, porque vai começando a fazer sentido, né? Você pega um quadro de multiplicação, você começa a perceber como é que uma linha para a seguinte funciona, uma coluna para a seguinte funciona. E aí o garoto, à medida que ele vai crescendo, ele vai começando a sacar que tem leis de formação, tem padrões que ele reconhece. Muito bem. Esses matemáticos são pessoas impressionantes. O Gatenho, ele, na verdade, eu tenho uma certa raiva desse cara, porque eu gosto mesmo do Cuisinert. Porque o Cuisinert inventou um troço e o Gatenho deitou e rolou. Eu tenho essa visão assim pré-conceituosa. O Gatenho é egípcio, mas na verdade com ascendência espanhola. O Cuisinert, eu sempre fico na dúvida se ele é suíço ou se é francês. O Vergniaud é um cara muito interessante, ele é matemático, psicólogo e filósofo. O Diniz é a minha paixão. Né? O Diniz é um cara que ele mostra basicamente o seguinte, que você tem tipos de estruturas mentais na matemática, né, que são padrão. Eu vou dar um exemplo banal. A gente ensina para uma criança que a adição é comutativa.
a gente ensina para uma criança que a multiplicação é comutativa. Depois a criança, quando aprendia, né, não aprende mais, matrizes, não é comutativa. Composta de funções, não é comutativo. Então, essa estrutura que quem é da matemática estuda, que a gente chamaria de álgebra moderna, né? Quer dizer, o conceito de monóides, semigrupos, grupos, anéis, corpos, etc. As estruturas matemáticas estão todas dentro disso. Então, se você consegue ter uma percepção mais holística da coisa, como professor, você vai poder dar uma visão holística para o seu aluno. Senão você vai ficar repetindo que nem um idiota, toda vez. O que é comutatividade? Vou ensinar adição, ensino o que é comutatividade. Vou ensinar multiplicação, ensino o que é comutatividade. Vou ensinar produto de matriz, digo que a porcaria do produto de matriz não é comutatividade, e por aí vai, né? Então, eu gosto muito do Diniz, e ele é um cara chato de ler, porque ele é tipo Lacan para psicanálise. Quem estudou matemática consegue entender mais Lacan do que os próprios psicanalistas, porque o cara é quase um charadista, né? Um linguista. Então, qual é o importante desse meu papo, aparentemente um pouco aleatório, navegando nesses caras? Cara, eu não estou nem um pouco preocupado qual é a linha na qual você acredita. Na linha pedagógica. Na estrutura mental das crianças. Segundo qualquer uma meia dúzia de cara que tem aí, que definiu uma escala de capacidade de abstração. Mas, pelo amor de Deus, escolha uma e trabalhe nela. Se você escolher uma das linhas, que é mais ligada ao que você acredita, e trabalhar nela, você vai ser muito bem sucedido, porque todos esses caras são geniais. Não interessa a ideologia deles, interessa a contribuição extraordinária que eles todos trouxeram. Então, a gente acabou de ver um bando de pensadores, e eu, para facilitar vocês, eu fiz uma brincadeira. É o seguinte, o MEC, ele publicou na comemoração dos, 80 anos. Né? O MEC foi fundado em 1930. Em 2010, eles fizeram uma publicação genial, que é os 60 e poucos pensadores, né, da educação no mundo. Mas, para dar tempo de ficar pronto esse troço em 2010, o que eles fizeram? Eles pegaram a Academia Francesa de Filosofia, se não me falha a memória, e escolheram os mesmos 30 e poucos estrangeiros e só traduziram. E para os brasileiros, os 30 escolhidos, eles então convidaram várias universidades e os especialistas em cada um desses caras para escrever um texto. Qual é o bacana dessa coleção? Ela é gratuita, o link está ali, e você tem a lista de todos os caras, e o bacana disso é o seguinte, são 30 a 40 páginas, cada um desses autores. Então, se você é uma pessoa que não conhece o trabalho de alguém e tem interesse em dar uma paquerada, você, em 30 páginas, é uma coisa que dá para você ler a biografia, o contexto histórico onde a criação do cara aconteceu, né? O desenvolvimento do cara aconteceu, e as contribuições dele e os principais livros, as principais críticas e o que hoje ainda resta das ideias do tal cara. Aí, cara, 30 páginas é mole. Aí você diz, pô, eu queria estudar mais esse cara. Bom, então vai na fonte. Aí vai ler os livros do cara. Então é muito interessante essa coleção como um peteleco para você poder ter uma percepção dos pensadores. Tá ok? Bom, agora, oficinas. Para que oficina? O que é oficina? Alguém saberia me dizer o que é oficina? O que é oficina? Não vale dizer que é onde a Volkswagen conserta o seu carro, que eu vou te dar um cacete. O que é oficina? Prática. Ah, a palavra prática, interessante. A palavra prática é uma palavra interessante. O que mais? Espaço de criação. Hein? Espaço de criação. Espaço de criação. Mas vem cá, deixa eu só fazer uma perguntinha cretina. A aula não é? A aula não é um espaço de criação? Eu já estou começando a cutucar vocês, mas peraí então, eu estou perguntando o que é oficina. Mas aí fica na minha cabeça assim, cacete, o que é aula? Bom, se você resolver consultar o Wikipedia, você é capaz de dar um tiro na sua cabeça. Né? Na Wikipedia, lá está. Oficina pedagógica. Ambiente destinado ao desenvolvimento das aptidões e habilidades, mediante atividades laborativas orientadas por professores capacitados.
Quer dizer, os professores supostamente que existem imbecis, senão ele não teria dito que são capacitados. Olha que absurdo de definição. Quer dizer, por professores capacitados, quer dizer, ele pressupõe que tem os não capacitados, né? Que estão disponíveis diferentes tipos de equipamentos e materiais para o ensino e aprendizagem nas diversas áreas do desempenho profissional. Então, parece que não tem o que a ver com a gente a definição que a Wikipedia dá. Agora, a definição de aula, dá vontade de chorar lágrimas de elefante. A definição de aula da Wikipedia é terrível. É horário. Só isso, vocês aí, pô, vocês dão aula o quê, cara? Vocês enchem um buraco de horário, cara. Entendeu? Olha o que é aula. E que se pretende, exatamente. Né? Não é genial? Caraca. E olha só que coisa nojenta. Aulê é palácio. Então é claro que é para elite. Né? É um horário, mas para elite, naturalmente. Né? Muito interessante. Agora, bacana, quem é que dá aula de culinária aqui? Alguém? Não? Mas está escrito lá, né? Aula de culinária, etc, etc, etc. Então, eu faço para vocês agora a pergunta. Caraca, então qual é a diferença entre aula e oficina? Hein? Alguém sabe dizer qual é? Não, esquece essa porcaria que eu acabei de mostrar. Eu estou perguntando. Esquece isso, esquece, apaga. Agora, na percepção de vocês, qual é a diferença entre aula e oficina? Eu acho que a diferença das suas práticas. Prática, o lado prático. É porque na oficina, o aluno ele é um protagonista. Vamos lá. Eu penso assim, que na oficina o aluno ele é um protagonista. Ou seja, ele está ali para desenvolver, o professor é o mediador. Na sala de aula, muitas das vezes, o aluno ele está mais passivo, ele está mais ali sendo recebendo informações e participando de atividades, mas o professor, no caso, é o protagonista. Obrigado, Adriano. Bom, é claro que em função do que ele comentou, tem um outro colega lá que quer falar também. Depois me traz o microfone, por favor. Adriano, desculpa, mas com relação ao protagonismo, eu discordo de você. Eu acho que nas duas situações o aluno é protagonista, sendo que na aula ele é protagonista no sentido de receber a informação, enquanto na oficina ele trabalha um pouco mais com a parte lúdica, né? O professor consegue orientar mais com relação à parte lúdica da situação. Obrigado. Olha só, eu queria fazer aqui uma ponderação. Não seria sensacional se todas as nossas aulas fossem a visão que vocês estão tendo de oficinas? Pois é, né? Então parece que aula é ruim e oficina é boa. O que não deixa de ser uma excrescência, né? Porque, caramba, por que o aluno na oficina é deixado participar e na aula é mais difícil participar? Claro, eu sou professor, eu sou regente daquele troço. Quer dizer, se eu talvez conseguisse, né, de alguma maneira, gerenciar o meu tempo de aula, a minha forma de trabalho, para que houvesse uma maior participação, vejam bem, eu não sou ingênuo, se vocês imaginam que eu não conheço a realidade da educação nos vários confins do Brasil, vocês estão equivocados, tá? Já dei aula em comunidade, já dei aula em vários lugares interessantes. Mas eu quero chamar a atenção do seguinte, o professor, eu adoro essa metáfora, que não é muito metáfora, o professor é a mortadela do sanduíche. Sempre foi. Nós sempre fomos a mortadela do sanduíche. Mortadela, não é presunto de Parma, né? Se fosse presunto de Parma, seria ótimo. Nós somos a mortadela do sanduíche. Ou seja, o pão de cima é o MEC, BNCC, as estruturas que fazem parte da vida, hierárquicas, a coordenação, a direção. O pão de baixo é o horário, a porcaria da prova que eu tenho que corrigir, o aluno que grita, esperneia, a correria, eu ter que cumprir o programa e por aí vai. Ainda tem os pratos que ficam embaixo da parte de baixo do pão, que são os pais dos alunos, né? Então, realmente a gente é aquela mortadela do sanduíche e é chacoalhado por tudo quanto é lado.
Mas, gente, a gente tem que ser criativo se a gente quer fazer com que o nosso trabalho nos dê mais prazer. É difícil? Há escolas em que é muito complicada a disponibilidade de material, etc. Sim, mas você não precisa comprar equipamentos e parafernálias caríssimas se você pode fazer isso com cartolina, né? Cartolina que eu digo, não, caixa de embalagem. Você vai no supermercado, pega aquelas caixas onde vende biscoito, aquele negócio, você colorindo com papel cera, vira qualquer peça que você queira que se usa, que se você for comprar no mercado, custa 50 pratas cada módulo, 100 pratas, custa uma fortuna. Eu, por exemplo, sou especialista em desenvolver os meus próprios materiais. Veja, não é que eu invente os meus materiais. Eu simplesmente invento um jeito barato de fazer aquilo. Para qualquer pessoa poder me repetir, né? Eu não preciso comprar um kit que custa 200 pratas. A escola não tem como bancar isso, a não ser a escola da elite, né? Não tem nada contra, eu dou aula em escola de elite. Mas o fato é que temos que criar condições para a gente poder baratear materiais, para a gente aprender um pouco mais sobre a riqueza desses materiais e conseguir fazer um trabalho que transforme as nossas aulas no mais próximo do nosso ideal de oficina. Porque me pareceu que todos vocês elogiam a oficina, né? E colocam a aula como o patinho feio da história. Mas por que a gente não faz a nossa aula ser o mais próximo possível de oficina? Não é verdade? Depende de nós. Muito bem, vamos em frente. Eu queria comentar só uma outra coisa curiosa. Não devia nem perder tempo com isso, mas eu não resisto. A Viviane Mosé, não sei se vocês conhecem, é uma psicanalista, poeta, filósofa, educadora, etc. Ela tem uma palestra no Café Filosófico, que é um programa da TV Cultura, muito interessante, onde ela faz um paralelo histórico, né, das palavras que permeiam a educação. Então, ela começa dizendo o seguinte: nós temos uma grade curricular. Cacete, grade. Grade lembra o quê? Prisão. E dentro da grade curricular, nós temos disciplinas. Genial, disciplinas. E o aluno faz provas. Quer dizer, se ele não provar que é inocente, creu, né? Ele, a priori, é culpado, não é verdade? Então, ela lembra uma série de palavras que estão na origem da construção da escola universal aqui no Brasil. E é óbvio que, na época, era essa a visão, né? A carga horária. Perfeito, essa expressão é maravilhosa, né? Carga, eu já estou sentindo um peso aqui nos meus ombros, entendeu? Quer dizer, todas as palavras remetem para prisão. Todas as palavras remetem para a prisão. O que não deixa de ser curioso, né? A gente não ter parado para pensar nesses links, né? Tem outros que eu paro para pensar. Você chega para uma criança e, às vezes, no 6º, 7º ano, você tem que dizer para ela o que é um número irracional. Um aluno já me perguntou, professor, se o número é irracional, por que eu vou estudar esse troço? Uma coisa que não tem racionalidade, você está querendo que eu aprenda uma coisa que é irracional? Eu acho esse nome horroroso. Ou então você chega numa aula e diz assim, nós hoje vamos estudar números imaginários. Essa é do cacete, né? Números imaginários. Aí o aluno levanta e fala, peraí, cada um pode imaginar o seu? Não é? Então a matemática tem umas palavras geniais, só que a gente muitas vezes não se dá conta que a criança já tem uma conotação e uma denotação para aquele verbete. E você que está de intrometido, querendo vender um outro significado para aquele verbete. A criança sabe o que é uma coisa imaginária. Aliás, ela nasceu imaginando, né? Não tem coisa mais genial que a criança faça do que imaginação. Aí vai você estragar o prazer da criança. Não. Número imaginário. Acabou a graça, na verdade, acabou a graça. Eu acho que o nome tinha que ser outro, número débil mental, número surreal, mas já existe, né? Número surreal. Então, a gente tem que ser muito cuidadoso com as palavras, né? A gente tem que tentar perceber que tudo que a gente fala, se já está no universo da criança, o que ela está apreendendo daquela sua fala? Pode não ser o que você espera. Pode não ser o que você espera, né? Muito bem. Vamos em frente. Agora, eu gostaria de mencionar duas falas que eu acho ótimas. A do Rubem Alves. Claro, o Rubem Alves é um filósofo, pensador. Eu amo o Rubem Alves, mas sou obrigado a dizer que ele é um pouco romântico, né? Nós vivemos num mundo um pouco mais perverso do que ele gostaria que fosse. Ele é uma delícia de pessoa, é uma coisa extraordinária, mas
Eu acho ele um pouco romântico. Então ele diz o seguinte, professor de espantos. Não, tudo bem, vai matar o aluno de susto um belo dia, né? Se exagerar no espanto. Mas é isso. A gente tem que ser um professor de espantos, causar curiosidade na criança. A crítica que eu faço a ele é no sentido até positivo, quer dizer, ele é muito sonhador, o mundo é mais cruel do que ele imagina, né? O nosso mundo real, né? É um pouco mais complicado. Mas é verdade, a gente tem que fazer a criança gostar de aprender. Gostar de aprender. Ah, mas em casa não tem, muitas vezes, nenhum apoio. O problema é seu, cara, se vira, você tem que ser criativo. A realidade, não adianta brigar contra a realidade, né? Além do Rubem Alves, tem uma outra frase do Gilles Deleuze, que para mim é um dos maiores cérebros do século passado, que ele diz o seguinte, tem até um videozinho dele muito bonito, uma aula é emoção. Emoção da descoberta. Quer dizer, quem está do outro lado do guichê, né? É uma coisa de emoção. Aquele olhinho que brilha. Cara, eu fico feliz da vida quando, pelo menos de aula sim, aula não, meus alunos conseguem... Isso é do caramba, né? Sei que é difícil a gente propiciar isso no dia a dia, na correria da gente, mas o que eu quero que vocês entendam é que eu estou com uma idade em que nem era para ter essa paixão que eu tenho pela educação, especialmente pela educação infantil. Mas, cara, sejam apaixonados, vocês escolheram essa não, cara, agora não tem solução, a gente tem que ser apaixonado nessa profissão. Tem que ter um tesão do cacete para as crianças aprenderem e gostarem de aprender. Senão, não funciona. Bom, agora, um desafio. Estávamos falando em cognição, por favor, se virem. Enquanto isso, eu vou dizer quem é o Alex Bellos. Alex Bellos, ele é um jornalista inglês, escreve no The Guardian, ele foi o ghostwriter do Pelé, né, na bibliografia do Pelé, ele escreve sobre futebol, e ele é um senhor matemático, e ele tem vários livros sobre recreação, desafios de matemática, né? E esse não é dele, é do Yoshi Gahara. Esse nome é horroroso, né? Yoshi Gahara, lembra quando eu lutava judô. Taiotoshi era o meu golpe predileto, né? Esse cara é um gênio japonês, talvez um dos maiores especialistas em charadas e coisas assim doidas. E ele escolhe esse exercício no livro dele, o livro Can You Solve My Problems? E coloca esse problema do Nobe como o primeiro exercício do livro dele. E aí, qual é a resposta? Quanto é que é, hein? 15, é? Será? Mas está fechando em cima e embaixo? Não está fechando. Vocês estão pagando o mico. A genialidade dessa charada é muito maior. Eu não matei isso, não. Eu não matei. Eu fiquei olhando de filho da mãe. O cara bolou um troço muito engenhoso. Eu não matei. Eu olhei e disse... Eu não encontrava a resposta. Eu não encontrava a resposta. Caraca, qual é a coisa que eu não estou vendo? Eu não vi. Não é genial? Quem acha que descobriu? Levanta o braço. Ninguém. Ninguém. Simples assim, né? Simples assim. Porque você vai seguindo numa lógica que todo mundo segue, né? E chega lá embaixo, pinda pau. Não funciona. E aí você fica, cara, o que está oculto que eu não estou enxergando? Cara, é tão simples, dá vontade de a gente dar 3 cabeçadas na parede. Não fala? Tem que falar, senão a aula termina. Ah, não querem que eu fale? Tá legal, eu não falo. É para falar? Preguiçosos, né? Não querem pensar, né? Eu não vou falar, não. Não vou falar. Vamos lá. Vamos falar agora numa coisa importantíssima para a cognição matemática. É o que a gente chama de rotação mental, né? Tira uma foto. Ah, gente, tá legal. Já devia ter tirado. Vamos lá. Quem postar a resposta certa ganha um chocolate. E você matou? É, ele matou. 7 mais 2 mais 9 mais 9 dá 27. 27, 2 mais 7, 45, 4 mais 5, dá 18. É somando os algarismos dos números que estão acima.
Ele vai ganhar vários chocolates. Legal. Muito bom, muito bom. Não é genial? Esse é considerado um dos mais geniais quebra-cabeças simples, né, dos últimos 100 anos. Porque ele conseguiu montar uma lógica assim, perfeita, que funciona até o último momento e depois dá pau. E, ao mesmo tempo, tem uma lógica paralela que a gente não percebe, não é verdade? Ele percebeu. Vamos em frente. Eu não vou esquecer o chocolate do rapaz. Olha só, gente. Todos nós temos, assim, uma percepção, principalmente se trabalha na escola, no ensino fundamental 1, né, que é importante a gente ter uma parafernália de peças coloridas, com várias formas, que, de alguma maneira, brincar com a geometria das coisas deve facilitar o avanço da cognição da criança, né? Todo mundo sempre acreditou nisso, mas só que hoje existem dezenas de papers que comprovam que quem tem uma melhor percepção espacial geométrica, veja bem, espacial não significa espaço necessariamente, e visão espacial significa visão de movimento mesmo no plano ou no espaço de peças, né? Vai ter fatalmente um melhor desempenho cognitivo na numerácia. Então tem vários artigos que provam isso, e eu fui atrás desses artigos, porque o meu maior crítico, e é um dos meus maiores gurus, é um cara que tem o mesmo sobrenome que eu e trabalha aqui, né? E ele disse, se você falar eu acho, eu te deserdo da família, né? Porque não tem eu acho, você tem que provar, as coisas têm que ser provadas, né? E hoje há várias pesquisas que comprovam isso. Bacana, porque isso justifica uma série de técnicas que a gente usa e uma série de artefatos que a gente usa, normalmente, no ensino infantil e no ensino do Fundamental 1. Por exemplo, o teste que foi criado em 78, para você me dizer, essas 4 peças são iguais? Vocês juram que essas 4 peças são iguais? É? Bem, como o meu objetivo não é verificar como anda a visão espacial de vocês, eu vou tocar o bonde, porque a minha ideia é dar a vocês ideias fora da caixa para vocês trabalharem determinadas coisas com seus alunos. Então, esses são 5 dos artigos que eu colecionei de um passado recente que mostra que o desempenho espacial afeta fortemente a competência numérica da criança. Isso é genial, isso é absolutamente genial. E deixa eu só explicar para vocês. No primeiro papel que aparece como material da minha disciplina, na verdade é uma orientação. Naquele papel tem um link para o Google Drive. E é nesse papel que eu peço para vocês imprimirem a folhinha do papel triangulado, digamos assim, do reticulado triangulado. No Google Drive tem todos esses artigos. Tem uma série de livros, terminável a lista, onde eu grupo ou por assunto ou pelo nome do, por exemplo, Cuisinart, o cara que inventou brincar com as barrinhas coloridas. Então, tudo que se refere ao Cuisinart, o começo do nome do arquivo é Cuisinart, para facilitar, você não precisar ficar lendo todo o nome, que é um saco isso, né? Então, visão espacial, está tudo visão espacial, juntinho. Então, tem dezenas de arquivos para vocês, com o objetivo de quem tiver uma intimidade ou um interesse maior nesse ou naquele aspecto, vai lá e dá uma paquerada, né? A ideia é exatamente facilitar a vocês o acesso a esse tipo de informação. Então, esses artigos estão todos descritos, não só descritos, como tem eles em PDF no Google Drive. Então, vocês não precisam procurar esses artigos, já está lá ele em PDF pronto para vocês. Muito bem. Agora, olha que interessante. Você pega as Olimpíadas, né? Especialmente a OBMEP e a Canguru, e eu curto muito essas duas, curto muito também a Canguru, muito, por quê? Canguru trabalha muito nas coisas para crianças menores com cognição geométrica. E isso não é de graça, né? Isso não pode ser de graça. Ou então a intuição dos caras que criam as questões é do cacete, é genial.
porque eles estão trabalhando exatamente na linha que é interessante trabalhar com as crianças pequenas. Então, questões como essa, né? Questões como essa, onde você tem que descobrir qual é a última posição da figurinha, da curvinha, isso é visão espacial. Né? É exatamente do que tratam os artigos que eu mencionei anteriormente. A gente tem dezenas de questões na OBMAP, na Canguru, dessa natureza. Né? Dessa natureza. E realmente uma criança que brinca com isso com facilidade, essa criança dificilmente vai ter problemas de cognição no futuro. Né? Por quê? Os artigos acabaram de sugerir que melhora pra caramba a numerácia da criança quando ela brinca mais com a parte espacial. Diga. Criança pequena, olha, atualmente, cara, eu vou te dizer o seguinte, criança pequena é até o 7º ano. Pelo menos. Porque, cara, a cognição da criança do 7º ano está trágica. Eu não vou falar nem no ensino médio, porque aí já perde a graça. A gente dá um tiro na cabeça ou então muda de profissão. Uma criança, para mim, hoje vai até o 7º, com certeza. Até o 7º. Nem era para ir, né? Piaget dizia que até os 10, basicamente, a abstração no seu 5º nível já está consolidada. Pô, no mundo moderno, com acesso a tanta coisa, era para a idade ter diminuído. Pois é, gente, mas a idade não diminuiu, não. A idade aumentou. Quer dizer, não sei como. Eu não sei se porque se não aprendesse tinha que ajoelhar no milho ou levava palmatória. Tinha que aprender no cacete. Mas o fato é que hoje as crianças de 7º ano não têm nem 50% da habilidade mental que devia ter. Para números e para formas. Né? Isso é uma tristeza. Bom, agora nós vamos pegar o papelzinho triangulado. Eu queria fazer uma observação para os demais colegas que trabalham em outras, né, que estão nos assistindo em outros lugares do Brasil. Eu lamento que, eu acho que, eu devia ter avisado no começo da palestra, né, que esse papel era para imprimir, porque nem todo mundo leu esse troço. Né? Então, aqui no IMPA, a gente teve cuidado de imprimir o que eu chamaria de papel triangulado, uma retícula triangulada. Na verdade, essa retícula triangulada, eu vou mostrar aqui, né? É basicamente um papel triangulado assim. Quem conhece perspectiva isométrica, né? A perspectiva isométrica é quando você vira esse papel de 90 graus. Só que eu prefiro usá-lo assim para as crianças, porque, digamos, a base dos triângulos fica na horizontal. Enquanto que, se a gente usa o papel da perspectiva isométrica mesmo, a base do triângulo fica em pé, fica esquisito, não cumpre o papel do meu objetivo. Tá? Então, isso é o papel chamado de perspectiva isométrica, mas é um papel triangulado, com os triangulinhos assim. Muito bem, qual é o objetivo de eu oferecer esse papel reticulado para vocês? É porque, na verdade, a gente trabalha muito com papel quadriculado, não é verdade? Quer dizer, todos os problemas que você vê de áreas, né, 6º, 7º ano, você tem sempre lá um quadriculado, quantos quadradinhos tem, qual é a área, papapi, papapá. Às vezes, problemas que consideram o aluno provavelmente com QI 0, né? Porque não há nada que me irrite mais do que você ter uma coisa mais ou menos assim. Imagine, uma criança de 6º ano, você considerar relevante perguntar, não estou dizendo no problema 1, não, no problema 10. Qual é a área dessa figura se o quadradinho é a unidade? Eu digo, peraí, você está considerando que seu aluno é um retardado, não é possível. Né? Porque se ele não sabe contar até 5, né? Então é uma brincadeira. Não, eu quero coisas mais interessantes. Né? Eu quero que você seja capaz de fazer uma coisa, por exemplo, assim, que eu não vejo nos livros. Né? Eu não vejo nos livros. Você ter um quadriculado qualquer, né? Onde você chega e diz o seguinte: qual é a área desse triângulo? Aí, a gente volta para o Zoltán Diniz, que trabalha muito com o problema que é sensacional, quer dizer, os problemas relacionados à aditividade. Quer dizer, a medição, ela está relacionada à aditividade, onde aí está incluída a subtração. Quer dizer, aqui, na verdade, a criança, talvez ela não tenha a percepção de cara de como resolver isso. Mas se você enquadrar esse triângulo num retângulo,
você vai fazer por diferença, né? Vai fazer por diferença. Você vai tirar desse retângulo a área desses triângulos. Desse e desse. E como o triângulo é a metade do quadrado do retângulo que o envolve, a criança já tem essa percepção de metade, etc. e tal. Esse é um problema decente, que envolve a aditividade numa situação geral, para você testar se a criança realmente se apropriou do conceito de medir. Tá? Muito bem, mas por que eu trabalho com triangulado? Porque é bacana você ver a dificuldade que as crianças têm de desenhar triangulinho de lado 2, triangulinho de lado 3, no papel que vocês têm em mãos. Né? Ou desenhar um hexágono, então, é muito engraçado. Até a criança sacar que o hexágono se encaixa em 6 triângulos equiláteros no triangulado que vocês têm em mãos, ela leva um certo tempo. Ela fica brincando, rabiscando, aí dá um, opa, saquei. E uma coisa bacana também é o seguinte, a criança nessa idade, 6º, 7º ano, ainda não necessariamente aprendeu e usa de uma maneira eficiente soma dos ângulos internos de um triângulo a 180 graus. Não, mas ela sabe que se você fizer isso, você rodou 360 graus. Isso ela já sabe. O que é 360 graus, ela já sabe. Aí você imagina que você está no centro do hexágono e que você está rodando. Você passou por quantos triângulos? Passou por 6? Ah, que legal. Intuitivamente, sem saber demonstrar nem justificar, a criança percebe que todos os triângulos do triangulado são iguais. Então, o ângulo interno desse triangulinho do triangulado é 60. Porque é 360 dividido por 6. Isso a criança consegue inferir. Né? Então, ela consegue inferir que o ângulo do... Quer dizer, consegue inferir, evidentemente, você conduzindo, né, esse procedimento de análise do problema. Muito bem. Aí, a ideia é a seguinte, eu vou correr um pouco, porque eu estou com um problema de tempo, eu vou mostrar o que é importante. Se você está interessado em trabalhar numa determinada oficina, por exemplo, com contagem, que é um outro eixo importante de trabalhar, que são os padrões numéricos, né? Como é que você consegue perceber um padrão, daqui já é uma coisa legal, porque, por exemplo, o número de triangulinhos que se formam de lado 1, 2, 3, 4, 5, evidentemente dá os quadrados. E por que esse troço é um quadrado perfeito? Isso daí a gente pode ver, e a maioria de vocês já sabe, né? A criança... Isso eu fiz até essa brincadeira com meu neto. E aí, o que vem depois? Estava no 5º ano. Ele já sabe que é quadrado, mas não é uma coisa que tenha tanta intimidade. Então, mesmo ele percebendo o 25 e o 16, ele não se tocou que 16 é o quadrado de alguém, que 25 é o quadrado de alguém. Eu falei, mas vem cá, esse número 16 e 25 não é bonito? Não, vovô. Eu é que sou idiota. Quer dizer, ele ainda não internalizou quadrado, né? Mas depois que eu disse, mas vem cá, então conta o de 7, 49. Não adianta. Ele ainda é jovem para ter o quadrado de uma maneira tão dominada, né? Mas isso é trivial de justificar, tá? Isso é trivial de justificar. Se vocês olharem essa figura, vocês vão ver que o primeiro triângulo, você tem que botar 3 para fazer o segundo. E tem que botar 5 para fazer o terceiro em cima do segundo, né, que é a união do 1 com o 3. Mas acontece que tem sempre esse losanguinho 2, mostrando que você está sempre botando 2 a mais que o anterior para formar o seguinte. Isso mostra a sequência dos ímpares sendo construída, né, para você poder formar o seguinte. Então, cada triângulo é 1 mais 3 mais 5 mais 7, etc., triangulinhos, o que dá um quadrado perfeito. E um quadrado perfeito pode ser justificado usando uma brincadeira como essa, né? Quer dizer, você forma, você tem 1 mais 3, dobra o 3, deu um quadrado. 5, dobra o 5. O 7, dobra o 7. O 9, dobra o 9. Você está sempre formando um quadrado. Né? Muito bem. Agora, o que eu acho interessante? Essa brincadeira com triangulado, também com quadrangulado, você pode começar a disparar algumas coisas curiosas. Centro. Essas figuras têm centro, né? Aí eu pergunto o que é centro de uma figura. É muito bacana as crianças responderem o que elas acham que é centro, né? Aí eu pergunto para vocês, essas figuras têm algum centro? Alguém poderia ser chamado de centro? Na verdade, a gente sabe que existem vários centros, né? Centros de simetria, centros de massa, né? De equilíbrio, né? Aí eu pergunto se você consegue construir essas figuras com um cartão e botar o dedo para equilibrar, que seria o centro de massa, né? Digamos assim. Então, são brincadeiras, claro. Lembro também que, antes de apresentar uma coisa como essa, eu já apresentei
os poliminóis. Adoro trabalhar com poliminóis. Quem assistir a minha palestra número 2, de julho do ano passado, de planilhas, vai perceber que eu falo no Tetrix e falo numa forma da criança gerar todos os poliminóis n mais 1 a partir do poliminó n. Ou seja, ali eu já estava dando a vocês uma percepção que eu estava querendo trabalhar com isso que nós estamos mostrando agora. Quer dizer, eu usei a planilha como apenas um ambiente para trabalhar contagem e lei de formação de figurinhas. Deem uma olhada na minha aula de planilha para alguns exemplos específicos. Não precisa perder tempo com a planilha inteira, mas abrir as planilhas, exemplo, vale a pena. Tá? Tem tudo a ver com isso que nós estamos discutindo aqui. Bom, aí, outra coisa que eu faço é colorir as figuras. Isso é importante porque uma outra coisa bacana é você trabalhar com os padrões islâmicos, né? É sensacional, com azulejos, né? É evidente, como eu comentei no começo da aula, esse assunto é tão fascinante e eu sou tão tagarela, diferentemente, por exemplo, da objetividade extraordinária do Paulo e do Wagner, que é complicado eu me segurar e omitir coisas que eu acho absolutamente fascinantes. Isso é ruim, porque às vezes eu não consigo dar o fecho completo que eu quero dar para a aula, porque eu tagarelo demais. Quer dizer, cada um tem um jeitão, né? O meu jeitão é muito apaixonado e muito tagarelo. Paciência, é o meu jeitão, né? Então, isso é bacana, porque ao lado do colégio do meu neto, tem uma loja de ladrilhos. Eu paro lá, sempre que eu vou pegá-lo, isso aí já há algum tempo, eu parei lá a primeira vez. O que você acha desses desenhos? Aí ele começou, curioso, ele é curioso pra cacete, como toda criança nessa idade é curiosa, né? Aí eu entrei, já sou amigo do dono da loja, e comecei a fotografar uma cacetada de ladrilhos, né? E é bacana, porque quando mudam as cores, você tem dificuldade de perceber que o padrão é o mesmo. Extremamente difícil, né? Você pega os padrões islâmicos, é sensacional como que o mesmo padrão geométrico, você muda as cores, muda tudo. Não sei se vocês já ouviram falar da Asla. A Asla, estou tentando lembrar do sobrenome, ela vai me matar. Mas tudo bem, eu sou tão amigo dela que eu não ligo para o sobrenome. O pai dela era um engenheiro... Hein? Medeiros Sá. Exatamente, Medeiros Sá. A Asla publicou um livro, junto com o pai, que há 30 anos atrás vem desenhando padrões islâmicos, né? E um livro recente, que foi publicado há um ano e pouco, é sensacional, exatamente mostrando como é que se dão os nós dos polígonos que compõem os diversos padrões islâmicos. Ele era engenheiro de construção de asas de avião. Trabalhou em projetos da dinâmica e da geometria de asas de avião. E a grande paixão dele eram os padrões islâmicos. Então, depois que a Asla, né, virou do PhD e tal, o cara começou a ter interesse em voltar e ela começou também a se aproximar mais ainda disso e resolveram formalizar o trabalho dele através de um livro que está disponível. Padrões Arquimedianos, se não me engano o nome do livro. Sabe? E é bacana, porque você percebe que mudou a cor, mudou tudo. Né? Agora, o desafio é para vocês. Você dispõe de graça de hexágono, losango, triângulo e trapézio. Qual o menor número necessário de peças, não importa o tipo, para preencher cada uma das figuras a seguir. Como a gente não tem tempo, eu vou fazer o seguinte, eu vou sair da forma exibição, tá? Já vou dizer a vocês por quê. Porque na forma exibição eu não posso trabalhar como eu vou trabalhar aqui. Que é uma coisa que eu fiz também no Word e tal. Ou seja, você pode pegar e arrastar a figura, né? Então, você pode botar aqui o trapézio. Você também pode fazer um Ctrl+C, no meu caso aqui, do PowerPoint, Ctrl+V, e simplesmente girar a figura, né? Então, fica um desafio, que a gente não tem muito tempo. O losango da direita. Qual é o número mínimo de figuras que eu tenho que usar para cobri-lo, sem, evidentemente, superposições, naturalmente? Qual é o menor número? Hein? Não, eu estou olhando só o losangão lá do final. Tá? Só a última figura, porque não temos tempo. Tá? 6? É? Bom, 6 porque você é preguiçoso, botou um hexágono lá no meio, né?
Botou um hexágono em cima, um hexágono embaixo, 4 triângulos em volta. Deixa de ser preguiçoso. 6? Alguém conseguiu fazer com 4? A última figura, o losangão, conseguiram cobrir com 4 peças? Eu não consegui cobrir com 4, não. Mas eu consegui... Perdão, burrice minha. Mas eu consegui cobrir com 5. Gente, esse PowerPoint vai estar disponível sob a forma de PowerPoint, sob a forma de PDF, a partir de hoje à noite. Tá? Então, vocês não precisam ficar preocupados em tirar fotografia. Tchau, porque vocês estão lerdos. Vocês estão pensando que isso aqui é para ficar brincando? Não. É para mostrar outras coisas. Agora, olha só. Outro exemplo muito útil é esse aqui. Esse é um jogo. 2 pessoas. O teu tabuleiro é 1, 2 ou 3. O primeiro cara que começa bota uma daquelas pecinhas. Triângulo, losango, hexágono. Quem botar a última perde. Cara, e sai o maior quebra-pau. Isso é muito legal. Então, isso é uma coisa divertida. E é claro que o desafio há uma estratégia vencedora em cada figura dessas, né? Fica para vocês, né, a resposta. E depois a brincadeira é o seguinte, seja 1 ou 2 ou 3, a gente trabalhar. Quem perde? Quem começa consegue ganhar? Essa é a pergunta. Agora, área é uma coisa que a criança aprende intuitivamente desde muito cedo, não vou perder muito tempo com isso, mas eu quis mostrar isso pelo seguinte. Quando a criança, eu a faço desenhar milhões de figuras no triangulado, o que na verdade está acontecendo é que ela está compondo figuras. O próximo processo é decompor as figuras. E inúmeros problemas de Olimpíada morrem no momento que você conseguiu o reverso. Piaget fala muito nisso. As ações num sentido, as crianças não necessariamente conseguem reverter a ação, né? Só que agora eu quero decompor as figuras. Então, um exemplo banal. Vou passar batido aqui alguns exemplos. Problema de Olimpíada. Se a criança já sabe que o hexágono, quando ela desenha no triangulado, são 6 triangulinhos lá dentro do hexágono, ela vai ter uma tentação de desenhar os 6 triangulinhos dentro desse hexágono. Ou seja, se ela quiser enfiar um triangulado nessa figura, a figura morre, trivialmente. A razão entre as áreas é meio. Ou você triangulou, ou você percebeu meios hexágonos, que é a segunda solução. Então, a razão entre as áreas é meio, trivial. Mas o importante é a criança ter a iniciativa do processo reverso. Cadê o triangulado que eu não estou vendo? Aqui é a mesma coisa. Claro que é uma forçação de barra, porque a criança ela vai dizer que está na cara que esse hexágono e essa estrela são regulares, bonitinhos, os triângulos são todos iguais. E teria que justificar isso se fosse numa prova escrita, mas a intuição mostra ela, né? E é a mesma coisa. Ela vai dizer, caramba, essa figura dá para triangular? Perdão. Bom, essa eu nem botei solução, porque é tão óbvio, né? Você tem os 6 triangulinhos dentro do hexágono, tem os 6 triangulinhos fora, por isso que eu nem botei resposta. A próxima. Essa não é de Olimpíada, é minha. Quero botar dentro do reticulado isso. Ah, legal. Então, você vai tentando criar o reticulado, né? Você vai incentivando a criança a botar reticulados em figuras. Ou reticulados quadrangulares, no caso de alguns tipos de exercício, ou nesse caso que eu estou enfatizando o triangular. Tá? Bom, vou em frente, porque tem vários exercícios, se vocês têm isso, vai estar à disposição de vocês hoje à noite, quando eu colocar esse PPT na internet, lá no Google Doc, no Google Drive, tá ok? Bom, agora eu queria falar um pouquinho sobre um sujeito. Eu vou falar muito batido, porque eu particularmente sou apaixonado por esse cara. É o seguinte, o Cuisinert, ele na verdade era um professor, e ele percebeu uma dificuldade do caramba dos alunos de aprenderem as operações básicas. E então ele criou umas barrinhas com cores, né? Criou umas barrinhas com cores. Que você pode fazer em papelão, né?
Papelão de embalagem de supermercado. Tudo bem, vai comprar tintas básicas, vai. Pinta cada pedaço de papelão desse numa cor, corta com faquinha alfa, você vai criar os seus bastões da escala Cuisinart. O problema não é dinheiro, né? Ou usa lapiseira, né? Para poder colorir o papelão, né? Isso não é o problema. Muito bem, qual é o barato da história? Ele cria bastões com cores diferentes, em que cada bastão, a gente pode falar para vocês, é uma unidade a mais que o anterior, tá certo? O bastão branco é 1 por 1 por 1, é um cubinho, né? E o bastão vermelho. E tem uma coisa bacana que eu criei para mim, que foi o mnemônico, para eu poder decorar essa porcaria dessas cores, né? Eu decorei da seguinte maneira: o vermelho, o roxo e o marrom tem vermelho. Então é 248. Tá legal, o laranja também tem vermelho, mas o laranja, que é o 10, é o amarelo com vermelho, que é 2 vezes 5. Então, tudo bem, tem o vermelho, mas eu esqueci. Então, 248 tem vermelho. Foi o mnemônico que eu escolhi, para eu decorar essas malditas cores. Porque eu procurei na bibliografia intensivamente, não consegui uma explicação de por que o Cuisinart escolheu essas cores. Se alguém conhecer essa explicação, eu vou ficar muito grato de vocês me ensinarem. Agora, verde tem azul, verde escuro tem azul. E azul tem azul? É o 3, 6, 9. Então, eu penso no azul, né? Verde claro, verde escuro e azul. É o 3, 6, 9. Evidentemente que o amarelo é 5, é bêbado, né? É bêbado. O 7 também é bêbado. E o 10 não é tão bêbado, porque 2 vezes 5, o 2 é vermelho e o 5 é amarelo. E o amarelo com vermelho dá o laranja. Então eu criei uma maluquice para eu conseguir decorar essas cores. Eu ia levar 10 anos para decorar esse troço. Hein? Você não via Xuxa quando criança? Não, agora as crianças veem Shakira, que é muito mais interessante, tá certo? Bom, então, essa pecinha, olha que interessante. Eu vou passar batido, porque, como só tem uma professora aqui de 5º ano, só mencionar o seguinte: as crianças muito pequenininhas já conseguem escrever, de uma maneira intuitiva, uma simbolização de equações. Porque ali está escrito o seguinte: 3 vezes o pink, mais 2 vezes, 2 que está escrito ali, não consigo enxergar, 2 vezes o green, a linha de baixo, tá? Aí ela tira 2 pinks e sobram 6 reds. É porque a mão está atrapalhando. Na verdade, aquilo está complicado, mas a criança consegue escrever, por exemplo, que um branquinho mais um amarelinho dá o 3. Né? Então, ela não sabe muito bem o simbolismo do sinal de igual. Você diz para a criança que você vai escrever aquele sinal de igual para dizer que tem o mesmo tamanho. O Cuisinart chama de trem. Quando você emenda várias peças, chama de trem. E, cara, existe um livro, várias publicações, algumas coisas estão lá para vocês lerem como curiosidade, como até uma dica para quem trabalha e percebe dificuldade, poder sanar, eventualmente, a dificuldade dos seus alunos em algumas coisas. Ele vai longe, trabalha com frações, trabalha de uma maneira sensacional. Eu não vou perder muito tempo com isso, mas eu vou finalizar mostrando algumas fotos de algumas oficinas que eu fiz ultimamente e alguns comentários relacionados à percepção da dificuldade dos alunos naquela oficina. A primeira coisa que eu faço, quando eu faço uma oficina de volume, por exemplo, é levar um bando de cacarecos que ou você pede para as crianças trazerem para a escola vidro de colírio que acabou, caixa de todinho, caixa de leite, seja lá o que for, qualquer cacareco que tenha na casa dele, né? Vidrinho de água boricada, etc, etc, etc. Eu comprei umas seringas de 5 mililitros e de 20 mililitros. Claro que as crianças, depois que já aprenderam o que é capacidade e volume, né? Quer dizer, capacidade, basicamente, eu não dou muita bola para esse preciosismo, não. Eu chamo de volume tudo, embora a gente deva chamar de capacidade dos recipientes, mas isso na cabeça da criança é uma besteira. Está medindo o que cabe lá dentro, é volume ou é capaz. Para ela é a mesma coisa, num determinado momento, né? Então, se você é muito preciosista, você só atrapalha a cabeça da criança, tá certo? Muito bem. O desafio era o seguinte: aqui tem uma... não sei se dá para perceber, tem uma garrafinha aqui, tá? E aqui tem uma caixinha. Depois da aula, o desafio foi descobrir qual é a capacidade da garrafinha e a capacidade da caixinha. Várias soluções geniais. Várias soluções geniais.
ampola de injeção era proposital, né? Neguinho pegava a água que estava num recipiente em cima da mesa, enchia a ampola e esvaziava dentro da caixinha. Essa foi uma das soluções, né? Duas soluções geniais. Eu não sei se... Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Ah, sim. Eu queria mostrar isso. Isso é um medidor de cozinha, né? Que eu consegui por 4 pratas e 27 centavos. Comprei 30, né, na internet, para poder ter isso disponível no meu kit aluno lá em casa. Isso é genial. Isso vinha cheio d'água. A criança, a partir disso, tinha que descobrir o volume daquela caixinha e da coisa. Eu comecei a aula, ou a oficina, perguntando se as crianças tinham volume. Todo mundo, claro. Mas vem cá, fantasma tem volume? Se um fantasma entrar numa banheira, transborda a banheira? Se você entrar numa banheira, você transborda a banheira, então você ocupa espaço, então você tem volume. E Pokémon tem volume? Pokémon tem volume, tem volume. Você é bom em Pokémon? Eu tive que aprender essa porcaria, senão eu tive que aprender isso. Imagina. Passei um fim de semana estudando essa jossa. Sou PhD em Pokémon, tá? Aí, o que acontece? Depois dessa brincadeira, uma das soluções foi a criança pegou a garrafinha, enfiou dentro daquele medidor e ver quanto subiu a água. Uma criança fez isso. A outra fez uma solução que o meu queixo caiu. Meu queixo realmente caiu. Ela olhou para a garrafinha. Professor, se eu imaginar que o gargalo é uma caixinha retangular... Paralelepípedo é uma palavra estúpida. Caixinha retangular. Então, mais simples. Né? Vai enrolar a língua da criança, ela não consegue falar isso. Paralelepípedo. Qual é o problema de você falar numa caixinha retangular? Você vai ficar envergonhado de falar isso? Então você não pode ser professor, né? Você não pode ser professor. Caixinha retangular. Se esse gargalo, eu fingi que é uma caixinha retangular, medir assim a largura, a altura, e a parte de baixo uma outra caixinha, eu digo, cacete, esse guri é sensacional. Quer dizer, ele percebeu modelar a garrafinha com 2 paralelepípedos, né? Percebeu a aditividade do processo de medição. Quer dizer, o guri tem uma percepção sensacional. Essa foi a solução que mais me caiu o queixo, né? Detalhe, 5º ano. Bom, aí, uma outra solução também muito interessante, uma outra coisa muito interessante que me chamou a atenção. Eu faço muito oficina para diagnóstico também, tá? Caixinha de Todd. Todo mundo fala para as crianças, né? Paralelepípedo, retângulo. E você acha que as crianças sabem o que é isso? Aí você pede para as crianças descobrirem se a caixa de leite tem 1 litro mesmo. Sim, porque está escrito lá 1 litro. Eu vou acreditar por quê? Então eu vou medir. Né? Multiplico os 3, que eles já aprenderam isso, vai dar lá não sei quantos mililitros, centímetros cúbicos, né? 1000 e quebrados centímetros cúbicos. Ah, tem 1 litro, bacana. Mas sabe o que me chamou a atenção? Uma criança mediu a base da caixinha de Todd, mediu a parte de cima da caixinha do Todd, mediu a base lateral, mediu a parte de cima, ou seja, essa criança viu o desenho de paralelepípedo. Você mostrou, está no idiota do livro que ela usa. Mas ela sabe o que é retângulo? Não. Se ela precisou medir a parte de baixo da caixa e a parte de cima da caixa, ela não sabe que o retângulo tem lados opostos iguais. Então, é muito interessante que quando você faz determinados tipos de oficina, você captura com muita facilidade o buraco negro, o que não ficou claro, que você está crente que é óbvio, mas é óbvio que o retângulo tem lados opostos iguais. É óbvio, da mesma maneira que a escala pentatônica vocês experimentaram, mas vocês não têm nenhuma percepção real do que é a escala pentatônica. Retângulo. Eles não internalizam o que é retângulo. Não é só porque você disse. Ela mediu a parte de baixo, mediu a parte de cima. Numa outra oficina, ela mediu o tamanho da mão. Medir o tamanho da mão é sensacional. E medir também a altura das crianças. A altura das crianças é bárbara, eu só vou mostrar as imagens. Claro que neguinho mede a altura assim, o guri pega no ar a fita métrica, olha assim o outro coleguinha aqui, vê aí. É bacana, você vê a intimidade deles com a fita métrica, né? Agora, olha essa sequência de figuras.
As duas meninas da direita, tudo bem, marcaram o dedão na parede. Agora, olha essa figura. Vou aproximar, hein? Exatamente, ela mediu a largura do rodapé, incluiu na altura da colega. Quer dizer, ela esticou a fita métrica, por coincidência deu até um certo ponto, aditivamente ela sabia o que fazer, mas na hora de ir para o chão, ela contou a profundidade do rodapé. Ou seja, deu 1 centímetro a mais, digamos assim, para a colega, tá certo? Você só percebe isso fazendo a criança usar o instrumento. Porque não é porque está escrito no livro que a criança sabe o que é um retângulo. É um equívoco a gente pensar que eles entenderam as coisas, né? Então, bacana essa percepção. Teve um mais genial ainda. Isso eu considerei hors concours. Professor, não dá para medir o Pedro porque ele é maior do que a fita métrica. Essa eu achei sensacional. Agora, veja bem, nós somos professores, nós não somos piadistas, não é verdade? Quer dizer, como é que a criança me vem com uma pergunta dessa, né? O que você responderia para a criança? Eu respondi o seguinte, eu disse, tá, então faz o seguinte, encosta o Pedro lá na parede e usa o seu palmo, vai lá e mede o Pedro. Diz mais ou menos quantos palmos seus o Pedro tem. Ele voltou a quase 8, professor. Eu digo, mas interessante, né? Você veio para mim dizendo que não conseguia medir o Pedro porque ele era maior que a fita métrica. Mas ele também é maior que a sua mão. O que está faltando aí? Entendeu? Vem cá, a fita métrica, você olhou para a fita métrica? Ou você está achando que a fita métrica é um barbante? Aí eu aí é que ele viu o centímetro, né? Aí é que ele percebeu o centímetro. Eu não queria saber quantas fitas métricas o Pedro tinha. Eu queria saber quantos centímetros o Pedro tinha. Então, é genial, porque não cai a ficha de cara nas crianças do que a gente, às vezes, acha que é óbvio. Eu preciso só de mais 2 minutos. Aqui eu não quero mostrar a cara das crianças, naturalmente, a medida da mão. E uma coisa importante, régua é sensacional quando ela tem polegada e centímetro, para as crianças se atrapalharem bastante. E régua que começa o 0 na margem da régua é uma porcaria. Ela tem que ter uma margenzinha para a criança entender que o 0 é importante, é a origem da medida. 90% das crianças encosta a régua na esquerda, né, e sai medindo, roubando aquela margenzinha lateral da régua. E só quando ela percebe isso é que ela realmente dominou o conceito da medição. Outra coisa importante é o seguinte, eu odeio régua de 30 centímetros. Porque 90% das coisas que você manda a criança medir, ela faz uma única medição. Eu adoro régua de 15. Porque a criança não vai conseguir medir o papel que você está pedindo com uma medição só. Então vai interferir a questão da aditividade. Ela tem que ter internalizado a aditividade do processo de medição. Então eu não gosto de régua grande. Eu gosto de régua pequena, para dar trabalho. Tá? Aqui a medição da mão, e aconteceu uma coisa engraçada, uma das meninas falou qualquer coisa do tipo 6 centímetros, ela falou. Aí eu falei, 6 centímetros, bacana. O que são mais ou menos 6 centímetros? O que você acha? Ela, na verdade, mediu com a polegada. Né? Ou 7, não me lembro. Ela tinha medido com polegada a largura da mão. E uma coisa genial, como é que você mede o tamanho do pé? Você mede o tamanho do pé assim, não é verdade? Várias crianças mediram o tamanho da mão assim. Não é absolutamente genial? Ela está sendo coerente. Como é que você mede o pé? Não é do calcanhar até a ponta do dedo? Por que ele medir a mão é assim e não daqui até aqui? Então algumas crianças usaram a mesma lógica, daqui até aqui. Do calcanhar até a ponta do dedo, tá certo? Vamos em frente. Aqui vocês vão notar que eu de vez em quando jogo na mesa das crianças umas coisas malucas. Ruela, né? Joelho, T de cano, chave de fenda, coisas que às vezes não faz parte do mundo da criança. Só esperando que a criança pergunte que diabo é isso, né? Evidentemente. Dependendo do contexto onde você está, a criança vai dizer, papai tem uma oficina, né, por exemplo, entendeu? Eu falei, que diabo é isso, né? Etc e tal. Então, eu adoro jogar umas coisas malucas, né? Essa vocês vão morrer de rir, que algum de vocês nunca ouviram falar. Carrapeta de 3/4.
Pois é, adoro. Bota uma carra, nego pensa que é peão. Aqui, o garoto tentando medir aquela garrafinha, né? Botando a régua em pé. Outro mediu o conteúdo, medindo as dimensões internas da caixa. Outro mediu as dimensões externas da caixa. E numa das oficinas eu levei uma balança para encher de água e pesar. Porque eu falei em densidade também, que é uma coisa absolutamente intuitiva para a criança. É só você saber conduzir o assunto. Aqui é a criança enchendo o raio da seringa, né, para jogar dentro da caixinha. Claro que as crianças no meio do caminho, pô, mas não era hoje, você não estava contando, desgraçado. 32, começa tudo de novo, joga água fora, perde a conta. É uma delícia, é uma delícia. Aqui já era uma brincadeira para descobrir, primeiro, se na quadra desse colégio, essa porcaria era um círculo mesmo. E onde é que estava o centro da quadra? O centro do círculo. E mais, qual era o comprimento em volta desse círculo? Eu queria que eles percebessem o π. Então, com a fita métrica, 300 vezes mediram em volta, né? Aí deu lá um certo perímetro. Como na quadra está marcada a metade do campo, era fácil, eles não precisavam descobrir quando é que estava o centro do círculo, porque era só pegar a metade do diâmetro marcado na quadra, né? Quadra múltipla. Então, tudo bem. E aí eu pedi para fazerem as contas. E depois também trabalhar com os polígonos, né? Trabalhar com os polígonos. Dividir esse círculo do centro da quadra em 4 partes, em 8 partes, e por aí vai. Isso foi muito divertido. E tome de continha, vocês podem olhar lá, rabisco com giz no chão, mas que diabo, quanto é que dá esse ângulo, a confusão do cacete, e essa confusão é que anima as crianças, né? Muito bem. Agora, aqui são os materiais, que é o seguinte, só de brincadeira. Eu não havia tempo de eu mostrar todos os tipos de materiais que eu utilizo, na próxima aula eu vou, em julho, a gente vai brincar um pouco mais com isso, mas eu gosto muito de trabalhar com essas bexigas de látex, né? Que elas são sensacionais. Então, por exemplo, aqui você pode pegar isso e mostrar por que esse losango não é um quadrado. Ou pegar um retângulo feito assim, por que esse paralelogramo não é um retângulo. E aí as crianças começam a distinguir qual é a propriedade adicional que conduz de um tipo de forma para outro, né? Porque ela não sabe verbalizar isso. Mas se você perguntar por que isso não é aquilo, ela chega lá, né? E aí é facílimo brincar com essa bexiga. Aqui tem um tetraedro. Meio bêbado, mas é um tetraedro interessante, tá? Aqui, esse é um cubo de Van Gogh, né? É um cubo de Van Gogh bêbado, né? Aqui, quer dizer, poliedros, eu faço poliedros com esses troços também. A vantagem de a gente ser professor de crianças e avô é que você começa a aprender coisas que você nunca imaginou na vida que fosse aprender, né? Aqui é um cão-edro. Mas às vezes essas bolinhas te surpreendem e acontece uma coisa como essa. Aí você manda para o professor de biologia, ele adora, porque faz um belo uso, tá certo? Gente, a ficha está demorando a cair, né? Grande abraço para vocês, muito obrigado.